Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. O episódio de hoje te abraça na sua versão mãe, na sua versão profissional, se você trabalha na área. Melissa Marafon, mais de 25 anos de experiência na área de fonoaudiologia. Hoje o bate-papo vai ter um tema muito importante, que muitas mães, muitos pais têm muitas dúvidas, as dificuldades na fala. Quando a criança deve começar a falar? Quando não deve? Quais são os sinais de atraso na fala? A Melissa ela é especialista na área e ela vai trazer esse assunto com a gente. Ao final do nosso episódio, a Melissa também é referência na área de fonoaudiologia estética. Então a gente vai falar de forma rápida alguns exercícios, o que é a fonoaudiologia estética e alguns exercícios rejuvenescedores. Então fiquem com a gente, se inscrevam no canal e, claro, se vocês gostarem desse episódio, dá o seu like. Olá, sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. E agora, como eu falei para vocês, tô com uma pessoa especial, Melissa Marafon. Obrigada! Oi, Rafa, que gostoso estar aqui. Obrigada. Nossa, muito feliz de estar aqui, tá? Eu acho que eu assisto muito, né? Eu acho o máximo. Todas as profissionais que vêm aqui são queridas, né? São pessoas que eu acompanho e que eu sou fã, né? Que legal! Sou fã também, Rafa? Sou fã. Que legal, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. A ideia surgiu para a gente falar um pouquinho da dificuldade na fala, que eu sei que é sua área, sua especialização. Nós que temos crianças, a gente sempre tem aquela pulga atrás da orelha, né? Temos filhos, será que ele está começando a falar na hora certa? Será que não está? O que eu, pai, devo reparar? Eu, pai, eu, mãe, né? O que eu devo reparar ali na minha criança? Então, eu tenho certeza que esse episódio, ele vai trazer muita informação. Então, estou muito feliz de você ter aceitado, até porque eu sei que a sua agenda é concorrida, né? Então, mas assim, esse bate-papo, né, Rafa, ele é tão importante para esclarecer as mães, para esclarecer profissionais da área. Hoje, eu vejo que assim, o meu Instagram tá cheio de professores, né, da educação especial. Então, são famílias, são educadores, são profissionais, né, engajados em ajudar no desenvolvimento infantil. Então, esse momento, eu considero ele sendo como um momento da fonoaudiologia preventiva mesmo, né? Da gente conseguir alcançar as pessoas, né? De uma forma que elas estando informadas, as crianças podem chegar antes em consultórios ou nem precisar. Porque com algumas informações, com algumas estimulações, em casa mesmo, os pais conseguem estimular e alguns atrasos serem até resolvidos, né? Com algumas informações que os pais podem estar recebendo. Não, muito interessante. A gente vai falar também sobre todas essas dicas, né? Vai ser muito gostoso. Então, vamos lá para a gente começar o bate-papo? Claro, vamos lá. Mê, você tem mais de 25 anos de fonoaudiologia. Sim. Muita vivência na área, muita, né? Rafa, muita. Você, quando se formou, sempre quis trabalhar com crianças? Ou teve algum fator aí que foi decisivo na tua profissão? Tá, vou te contar um pouquinho que, na verdade, na época que eu fui escolher, né? Eu estava no terceiro colegial, que antes não era ensino médio, né? Eu estava no terceiro colegial. E a minha irmã precisou de fono. E eu ainda estava indecisa. Eu pensava em educação física, porque eu gostava bastante da dança e tudo. Mas aí todo mundo ficava me falando, não, mas isso não é dinheiro, não existia personal, né? Naquela época, eu sou jurássica, entendeu? Eu sou jurássica. Então não existia nem personal, era academia, aquela coisa, alguns montavam. Então assim, aí minha irmã precisou de fono. A Unimep abriu o curso aqui no mesmo ano que eu estava me formando e eu fui conhecer com ela o trabalho da fono, porque eu achei interessante o que ela fazia em casa. E aí mas ela foi por motivo de alterações
de posicionamento de língua. Então, na área da fonoaudiologia, que a gente considera a motricidade orofacial por respirador, porque ela era respirador oral, tinha uma má postura de língua, um lábio encurtado. Então, para adequar essa musculatura junto do uso do aparelho. Uhum. Mas isso aí, sua irmã era pequena, não tô entendendo. Ela Ou ela já era adulta? Ela tinha, eu tava prestando vestibular, eu tinha quase 18. Então, ela tinha quase 17, que a gente tem nossa! A gente tem uma diferença aí, né, de um ano e 8. Tá, entendi. Então, foi através dela que eu conheci a fonoaudiologia. Mas quando eu entrei, eu nem sabia direito que trabalhava com criança. Então, eu entrei focada na motricidade orofacial. E eu fiquei muitos anos. A minha primeira especialização foi em motricidade orofacial. Os estudos, eu trabalhei na FOP, na Unicamp, fazendo um trabalho preventivo lá na motricidade, em muito contato com dentistas e otorrinos por causa da motricidade. Então, eu fiquei muitos anos na MO. Tá? Então, eu vim da MO. Né? Entendi. E aí, sempre atendi o público infantil. Tá. Trabalhando em MO também, porque assim, as crianças colocam o aparelho muito cedo hoje, né? E tem hábito de chupeta, alterações de fala que às vezes são mesmo por mau posicionamento de língua e tudo mais. Então, eu sempre trabalhei muito com o público infantil, né? Quando veio a pandemia, né? Eu mudei um pouquinho o meu olhar, a minha vivência. Na verdade, eu acho que assim, quando o João Pedro nasceu, foi o seu divisor. Essa coisa da maternidade mesmo me trouxe mais para a questão da linguagem, né? A minha formação na Unimep é muito da linguagem. Então, aqui, eu não me encontrava na MO, porque era muito linguagem, e eu queria MO. E aí, quando eu saí da MO, a minha formação base na Unimep era linguagem. Entendi. Né? Então, eu voltei para a linguagem, digamos assim, né? E quando o João Pedro nasceu, foi uma coisa assim que aí a gente vai construindo tudo isso. Na pandemia, ficou muito forte, né? Porque a necessidade das crianças começou a ser, a demanda começou a ser muito alta. E por quê? Na verdade, eu trabalhei muito tempo com convênio de saúde, trabalhei muito tempo em sindicato. Aí, na pandemia, houve um desligamento do sindicato, o convênio se desligou de mim. Sabe aquela coisa assim, você é desligado, você se vê... Meu Deus. E agora? Põe a máscara de oxigênio, porque o que vai ser de mim? Eu achava que aquilo era tudo que eu tinha, né? Então, quando eu perdi ou ganhei, eu não sei. Hoje eu acho que eu ganhei com isso, certeza. Que foi, né, foi um momento que eu precisava mesmo para fazer toda essa transição, um pouco de foco mesmo, né? Aí eu me desliguei, fiquei em desespero, conversei com a Carol Scheffer, né? A Carol me chamou e falou assim, não, eu preciso muito de você aqui, você precisa me ajudar aqui. Né? Eu tô com muitas crianças, demanda muito alta, não tem profissional mais na cidade, porque tá muito gente já muito cheia, você precisa me ajudar. Entendi. E aí, foi nesse momento que as coisas, parece que a chave virou, e aí eu foquei muito, assim, fiz uma especialização no modelo Denver de intervenção, fiz o Dream Fono, comecei a focar bastante nas questões de linguagem, de desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da fala, e também da parte motora da fala mesmo, né? Os transtornos motores que há também, né, Rafa, vamos pensar com todos os estudos, há todo um avanço, né, na fonoaudiologia, nas técnicas, nas terapias. A gente hoje sabe muita coisa que antes a gente não sabia. Uma criança era tratada mais ou menos tudo do mesmo jeito, com os mesmos exercicinhos, né? Nossa. E hoje isso já mudou muito. Então, para um transtorno motor de fala, eu vou agir de um jeito. Para uma aparaxia motora de fala, eu vou ter um foco um pouquinho diferenciado. Para o transtorno de desenvolvimento de linguagem, o profissional precisa ter um outro olhar. Tá. Então, a gente precisa ter um conhecimento um pouco mais amplo do desenvolvimento infantil para entender, né,
de que ponto a criança tá e como eu posso ajudar. Que legal, que legal. E aí você já responde até a minha segunda pergunta sobre a fonoaudiologia infantil. Entrando bem assim a fundo e específico no assunto, em que idade as crianças geralmente começam a falar e como os pais podem estimular? Tá, Rafa. A criança começa a falar com 1 aninho. As primeiras palavrinhas são esperadas com 1 aninho. Isso pode acontecer até no mais tardar 1 ano e 6 meses, mas a gente já meio que liga um sinalzinho, sabe? Porque as primeiras palavrinhas são para acontecer com 1 aninho. A gente dá essa brecha. Isso, tá, né? Mas já com as anteninhas meio acesas. Mamã, isso é palavra? Se ela sempre fala pra você, é palavra. Tá. Se ela sempre fala se dirigindo à mãe, no caso, é uma palavra. Tá. Então, assim, no início, a criança faz porque é um balbucio, ela está experimentando, ela não consegue parar antes, porque ela vai repetindo, né? Depois ela já começa mamã. E aí quem dá significado pra isso é a mãe. Aí você vem com aquele sorriso grandão aberto, né? Você chamou a mamãe. É a gente que dá significado. A criança está experimentando a boquinha. Ela está experimentando o ouvidinho. O que ela está escutando? Mamã, como que eu faço isso? Né? Nossa, ela está provando o movimento, ela está se autorregulando com o som que ela está fazendo, né? Mas quem significa isso somos nós. Então, nós precisamos ir significando. Você falou mamãe, vem com a mamãe tá aqui, você quer comer papá? A mamãe vai te dar. Então, é o adulto, é o cuidador que vai intermediar e significar, né? A tentativa comunicativa, e vai dar significado e vai olhar, porque às vezes a criança não falou mamã, mas ela te olhou. E aí, se ela te olhou, você já pode também dar significado. Tá. Você quer a mamãe? Então, não só através do balbucio, mas às vezes através já do olhar da criança, do chorinho. Então, lá atrás, olha só, a criança nem precisa falar, nem balbuciar, porque o balbucio é esperado aos 6 meses, mais ou menos, o balbucio mais que você falou. Tá. Antes disso, a criança faz mais vogalzinha, porque ela ainda tá deitadinha. Então, nessa posição, o sonzinho mais fácil dela fazer é o é mais posterior. Sim. Aí quando ela senta, ela já é capaz de movimentar outros músculos, sentir melhor esse, né? Ela já tem mais condições, assim como ela já ganha prontidão para se alimentar, entendeu? Então todo esse desenvolvimento, né, que vai acontecendo com essas transições motoras também da criança, né? Legal. Mê, eu tenho uma pergunta muito de curiosidade para você. Pode falar. Mas espera aí, que antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu like pra gente saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Vamos lá, é verdade que é mais fácil falar papá do que mamã? Os dois são mais ou menos o mesmo grau de dificuldade. São as primeiras palavrinhas que a criança fala, né? Os primeiros sonzinhos são o b e o m. Então, o p, ele vem aí também, né? Mais ou menos junto. Mas o mesmo grau de dificuldade, tá, Rafa? Tá. É que o m, ele sai no narizinho, o arzinho sai no nariz, m, e o sai na boca, papai, mamãe. Então, o movimento do lábio é o mesmo. Então, na mesma fase que a criança tem condições de fazer esse som, independente do papá ou da mamã, é mais ou menos o mesmo grau de dificuldade. Então, é o amor mesmo, né? Acho que é o amor. Bom, continuando, gente. Curiosidade já colocada em pratos limpos aqui. Os dois falaram papai antes, mas tudo bem. Que
Cristo. Foi pessoal essa descoberta. Eu tenho uma professora que fala assim, quando ela começou a falar papai, eu falava, mamãe. Aqui não. É mamãe. Começou a ficar mais presente, sabe? Sim. Aquela coisa assim, pra não correr o risco da primeira palavra, né? Ser papai. Tudo bem, vai. A gente falou um pouquinho sobre a idade que elas começam a falar. Uhum. Mas, me fala uma coisa. Não falou, tô em alerta. Quais são os sinais que eu devo observar? Tá, então assim, ó, vamos pensar desde antes, tá? Da fala. Tá. A fala é um ato motor e é para ela acontecer depois de um monte de coisas que a gente chama habilidades pré-linguísticas. Tá. Então, a fala vai acontecer na média de 1 aninho. As primeiras palavrinhas a gente espera aí por volta de 5 e não é papai, mamãe, titia. Vai ser do jeitinho do bebê. Tá. Mamã, papá, às vezes sai um dadá. Eu tinha um sobrinho que ele falava assim, ma, que era mais. Né? Mas já é uma palavrinha, sempre quando ele queria mais. Então ele fazia ma. A gente falava, você quer mais? Né? Então, antes disso, desse movimento da primeira palavrinha, a criança precisa olhar pra gente, a criança precisa ter atenção pra gente. Então, isso, Rafa, a gente já começa a estimular desde o nascimento, tá? Na barriguinha, as mamães gestantes já podem ir conversando com os seus bebês, porque as crianças já começam a escutar lá na barriguinha. Então, se ele tá escutando, põe a musiquinha que ele gosta, põe uma musiquinha para criar esse contato já desde intraútero, tá. Né? E aí, depois que nasce, sempre buscando amamentar, olhar para o seu bebê, porque esse contato visual é importante. Imitar é uma habilidade que vem antes da fala. Então, você tá lá amamentando o seu bebê e você faz uma caretinha para ele, espera ver se ele faz uma caretinha para você também, porque a partir dos 3 meses eles já começam a dar sinais de imitação. Gente, né? Então, tô marcando tudo. Isso, imitar é muito importante. O bebê vai apontar antes de falar, né? Então, é muito significativo apontar. Ele vai procurar ter intenção de se comunicar com você. Se ele não consegue, você vai perceber que ele quer falar alguma coisa, mesmo que ele não consiga falar, os movimentos do corpinho, o olhar para determinado lugar, o choro, a gente interpreta choro. É verdade. Né? E no começo a gente sabe choro de que é. Daqui a pouco a gente já começa a saber. Já começa a saber, esse choro, ele tá com fome. Esse choro tá de fralda suja. Esse choro é cólica. É mãe, é soninho. Então, as mães já começam a entender pela intensidade, pelo gritinho que o bebê dá, o que ele tá sentindo, né? Então, desde sempre, a gente vai criando isso, que é comunicar. É uma troca, né? Essa interação. É outro, sabe? Então, a gente vai ensinando isso pra criança. Eu jogo a bola, ela joga de volta. Sim. Isso a gente já começa quando a criança senta, com 6 anos. A gente tá ensinando troca de turnos pra ela. Você fala, eu falo. Você joga, eu jogo. Né? Então, são coisas que a gente, às vezes, não entende, que já estamos trabalhando comunicação com a criança. Nossa. Pois então a criança, primeiro assim, a base, ela ter atenção pra gente. Legal. Compartilhar a atenção para um outro ponto. Então, eu tô brincando de ursinho, eu faço carinho e ela olha pro ursinho, vamos pegar o ursinho. Então, pega o ursinho, porque a criança desenvolve mais rápido até a compreensão do que a expressão. E chega num ponto que as duas coisas, elas se igualam. Entendi. Isso. Mas primeiro ela entende mais, ela não consegue ainda articular, mas ela já tá compreendendo. Pega a bola, dá pra mamãe. Sim, entendeu? faz sentido. Então não é porque a criança não fala ainda que a gente não deve conversar. Mas ele nem fala, para que eu vou ficar falando com ele? Você vai falar, você vai esperar ele te dar algum sinal de que ele também está nessa troca com você. Então, às vezes, eu percebo isso que acontece, é muito comum. Falaram que eu preciso falar, mas todo mundo fala na minha casa. Não é por aí, é falar para.
é falar com a criança. Não é porque ela está inserida num ambiente de falantes, mas ninguém fala com ela, que ela vai falar. Sim. Ela precisa dessa troca com o seu cuidador, né? Então, independente de ser a babá, de ser a mãe naquele período, ela precisa de alguém disposta a conversar com ela, para ela, dar tempo para ela responder, mesmo que não seja através da fala, que seja através do sorriso, da expressão. Ela tá entendendo. Seja do choro, que seja, né? Sim. Então, tudo isso é comunicar, né? Às vezes você não fala assim, eu não me dou bem com tal pessoa, porque, ela é meio assim, né? Não é? Ela é meio assim. Comunica alguma coisa pra você. O que é meio assim? O que ela comunicou pra você? Às vezes não foi nem uma conversa. É verdade. Às vezes é uma expressão, é verdade. né? Facial, uma expressão corporal da pessoa, que você já cria uma afinidade ou não com aquela pessoa. Então, comunicação é mais do que fala. Comunicação é gesto, comunicação é símbolo, comunicação é escrita, comunicação é muito mais amplo, né? Não, muito interessante. E se a gente não observa nenhum desses sinais, por exemplo, olho nos olhos, ter atenção, imitar, apontar, ter intenção de se comunicar, não tenho nada disso. Opa, anteninha ligada. Devo perguntar para o pediatra e ouvir, né? Um bebê muito silencioso, Rafa. Um bebê muito silencioso que não balbucia, não experimenta os sons. Ele é sempre quietinho, ele é tão bonzinho. As crianças, elas são exploradoras. Elas nascem exploradoras já, né? Elas exploram a mãozinha, depois o pezinho. Elas querem pegar as coisas, né? Elas buscam pelos objetos. Então, se a criança é muito paradinha, não é silenciosa, não interage, já liga é a anteninha. Já é. E se não tiver essas habilidades também, já é importante que fique atenta. E quando a gente sente alguma dificuldade, nós podemos ir diretamente procurar a fono ou geralmente é o pediatra que encaminha? Pode ser as duas coisas, viu, Rafa? A gente, vamos pensar assim, se você for pelo convênio, você precisa de um encaminhamento médico. Necessariamente você precisa que o pediatra ou o otorrino façam a indicação, porque senão o convênio não autoriza esses atendimentos, tá? Se for no particular, você pode direcionar-se diretamente ao profissional. Você não precisa ser intermediado pelo médico. Entendeu? Entendi, perfeito. Como que a fonoaudiologia ajuda as crianças com problema na fala, linguagem? Como que é esse trabalho? Então, é feita uma avaliação, né, Rafa? Primeiro é feita uma entrevista com os pais. Eles vão trazer a queixa, o que está trazendo, né? Por que eles estão chegando. Às vezes é por um encaminhamento da escola, às vezes é por um encaminhamento médico, do neuro, do pediatra, do foniatra, do otorrino, né? Às vezes do dentista, né? Nos casos de MO. Então, essa parceria, às vezes da TO, às vezes da psicóloga. Então, toda essa equipe, né, que trabalha com o público infantil pode estar fazendo esse encaminhamento. Então, nessa entrevista, a gente vai entender o motivo da queixa, da chegada, vamos entender todo o histórico dessa criança, toda a questão de desenvolvimento desde gestacional até o desenvolvimento atual, hoje as preferências, como é que é a alimentação, como é que é o sono, como é que se já teve algumas doenças, quais doenças. Então, nessa primeira consulta com os pais, a gente vai estar entendendo essa criança e essa família, né? Depois é feita uma avaliação da criança, né? Então, às vezes, algumas sessões com a criança e às vezes dependendo da idade, os pais participam dessas sessões, que em alguns casos, eu tenho criança hoje que fala assim, você fica aí, tá, mamãe? Mas tem os menorzinhos que as mães até querem participar e que eu acho muito bom que participe, né? Até alguns anos atrás, né? Por questões de como é que era o manejo, né, de todo esse trâmite aí, avaliação, anamnese, avaliação da criança e terapia, na fonoaudiologia trabalhava-se muito que era com a criança.
a avaliação. Sim. E hoje isso é muito mais amplo, tá? Ela está inserida num contexto familiar. É importante que a família repita os estímulos em casa. Isso que eu ia então, pensar. a gente precisa dessa parceria com os outros profissionais, com a escola, porque se a repetição ela é tão importante para a aquisição de novas aprendizagens, a gente precisa todo mundo estar falando a mesma língua. É verdade. Então, hoje, na avaliação com a criança, a gente daí vai entender, né? Tem alguns protocolos que a gente pode estar aplicando e entendendo de que ponto a gente tem que partir de acordo com a queixa, né, daquela criança e também do que se encontra na avaliação. Depois é conversado com a família, olha, esse ponto, vamos precisar de alguns profissionais trabalhando juntos, só a fono é suficiente, faz esse contato daí com a escola, com quem está bastante tempo com a criança, e é mais ou menos assim que acontece. E desenvolve os protocolos de acordo com cada necessidade. Isso, se é uma criança com um atraso de linguagem, eu vou aplicar, de repente, alguns testes, né? E assim, Rafa, com crianças pequenas, às vezes a gente nem consegue aplicar muito teste, tá? Muito na observação, é muito na interação, não tá fazendo contato de olhar, não tá aqui. Então, são essas habilidades que a gente precisa estar incentivando mais. Entendi. Porque tem criança que não responde muito. Se eu pego um fantoche, alguma coisa, e não faz muito sentido, ela não fala, mas a mãe fala assim, em casa ela falou, em casa ela fala essa palavrinha. Então, por que ali ela não falou? Então, a gente tem que entender todo esse contexto. Às vezes a criança se sente num ambiente que não é tão confortável para ela, né? Ainda que vai ser que não criou-se um vínculo com aquela pessoa. Então, eu não posso garantir que a criança não faz nada daquilo, né? Do que ela não fez, de repente, naquela sessão. Então, é um pouco mais abrangente, né? A gente tem que ter esse olhar, esse contato com a família, perguntar, olha, aqui ela não falou, ela fala em casa também, vamos observar. E aí a gente vai... se for uma troca na fala, normalmente os pais já vêm, ele troca isso por isso, fulano falou que ele era para ele estar falando, não tá falando. Então, aí já né, não tem questões de linguagem, mas tem questões de produção de fala, de articulação mesmo, que antigamente era conhecido como de dicção. Dicção, né? Isso verdade. falava-se muito, né? Preciso treinar dicção e tal. Então, não tem uma dicção boa. Não tem uma dicção boa. Então, depois virou um distúrbio articulatório, agora a gente chama de desvio fonológico e assim, né? E assim, tem outras questões que também podem trazer a trocas na fala, como um atraso motor de fala, também as crianças têm, mas tem menos consistências na troca, entendeu? Então, aí as particularidades também dependem um pouco desses diagnósticos. Sim, perfeito. Deu para entender. Você fala bastante, né, dos distúrbios da fala, né, e linguagem em crianças. Quais os principais distúrbios que você vê hoje em dia? Hoje em dia a gente encontra muito, né, o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Ele é mais prevalente nas crianças do que até o transtorno do espectro autista. Muitas mães, porque acabou que o transtorno do espectro autista, ele tá mais conhecido na mídia e tudo mais, né? Inclusive, esse mês foi o mês do TDL, né? Que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem. Como ele não ainda tem aí uma contradição nas questões do transtorno, dele tá no DSM-5, essas coisas, então ainda, né, fica meio assim. Então, mas transtorno de desenvolvimento de linguagem, ele é muito prevalente. Tem o transtorno do espectro autista, atrasos motores de fala, apraxia motora de fala, né? Então, o desvio fonológico é muito prevalente também. Assim, tem o processamento auditivo central nas crianças daí um pouco maiores, né? Que a investigação é feita nas crianças um pouco maiores. Mas são vários os transtornos de fala, atrasos de fala, que ainda, quando as crianças estão pequenininhas ali, né, que ainda não se sabe se é um atraso de fala ou se ela porque o atraso de fala, né, Rafa, é assim, a criança está em atraso, mas ela alcança. No momento, ela alcança.
tá? Então... Quando esse atraso deixa de ser atraso e passa, ele passa a ser um transtorno. Isso. Qual que é o momento desse... Como que você define? Não, ele está em atraso, tá tudo bem, vamos cuidar. Pelo andamento do caso. Então, a criança não chega... foram dados os estímulos, as habilidades foram trabalhadas e ainda ela não está, ela demora mais para chegar, ela não chega nos marcos de acordo com os pares, ela sempre está aquém, mesmo recebendo os estímulos mais apropriados, entendeu? Entendi. Entrando só num assunto que na verdade nem estava no nosso roteiro, né, que a gente conversa antes, quando as crianças eram menores, a gente ouve muito aquelas coisas assim, tem que estimular a falar, mas não complete as palavras por elas. Deixe ela falar. Então, vamos lá. 1 ano e 6 meses. Copo. E a gente completa a palavra. A criança só falou có, tá? Supondo, a Laura só falou có, eu fui lá e falei o pô. Copo, né, filha? Caneta. Água. Isso pode dificultar? Pode, porque na verdade a gente tem que falar a palavra inteira, Rafa, e não só completar, né? Então, assim, na música, o que eu falo? É muito legal esse prompt na música, do tipo, a criança pegar o final e não o começo. Por exemplo, palma, palma, palma. Pé, pé. Você dá o espaço e a criança faz pé, pé, pé. Daí você de novo, roda, 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 caranguejo, peixe. Você dá o espaço para ela falar o que são as mais facinhas. Tá. Mas na comunicação, criança de 1 ano e 6 meses, qual que é a orientação? Por exemplo, ela falou có. Có. Isso, filha, você quer o copo. Pega o copo, a mamãe vai te dar o copo. Nossa, esse copo tá pesado. Esse copo é de vidro. Então, você vai falar milhões de vezes em frases a palavra completa. Porque ela falar só có é normal no início da aprendizagem da fala. Tá? Não tá errado ela falar assim. Porque ela tá é o que ela consegue naquele momento ainda. Perfeito. Então, a gente só tem que dar esse feedback de novo auditivo, ela poder imitar o motor. Então, se eu falo só o pô, peraí. Então, ela não vai pô entender. Que eu tenho que falar? Ela ou não é vai. có? Entendeu? A gente gera essa dúvida na criança. Se eu só completo e ela tá me imitando, eu faço pô. Aí, isso aqui, eu falei có. A minha mãe falou que chama pô. Não entendeu. Não entendeu. Então, a gente pode dificultar um pouquinho mais. Então, se eu usar a palavrinha correta, é o mais indicado. Tá bom, perfeito. Porque eu já tinha, na época, né, das crianças, sabe, a avó e tal, falar, vai ficar preguiçosa, tem que se esforçar pra falar a palavra. Então, né? Eu acho... o que a gente não pode, por exemplo, assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? A criança não tem fome, a criança não reclamou de fralda, a criança não chorou porque tá com sono, a criança não nada, e a gente já vai fazendo. Aí agora é a hora da comida, aí agora é a hora do banhinho, aí agora é a hora de não sei o que, agora é a hora de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a criança não deu nem sinal comunicativo nenhum e a gente já está fazendo. Então, pode fazer com que a criança não tenha essa iniciativa. Então, ela não chorou porque estava com fome, porque ela já tem a hora de comer tão certinha. Então, às vezes, você dá uma flexibilizada para ver se ela sinaliza. Perfeito. Entendeu? Deu pra entender. Essa necessidade que ela tem. Né? Então, isso é importante também porque é essa troca. Senão, a gente faz tudo antes da criança, a gente dá de bandeja, né? E a gente não precisa, a criança fica... Nenhuma criança é preguiçosa, tá, Rafa? Isso é lenda, é mito. A criança não é preguiçosa, criança nenhuma tem preguiça. A Carol mesmo fala isso, não tem CID pra preguiça. Então... É verdade. Então, não existe preguiça. Criança com preguiça de falar, ela está com dificuldade de falar. Né? Ou ela está assim, ela está aprendendo a falar. Có, não é que ela está com preguiça, ela já começou, né, a falar. Então, isso é mito. Nossa, criança faz tem muito preguiça sentido de falar. Nenhuma criança tem preguiça de falar. Eles são exploradores, eles querem fazer contato, eles querem se comunicar. É a gente que às vezes não está sabendo interpretar,
não está sabendo estimular ou existe alguma dificuldade aí que pode estar atrapalhando esse desenvolvimento da comunicação, tá? Entrando aqui, já que a gente está falando um pouquinho da fonoaudiologia, para os menorzinhos, né? Pros cotoquinhos. Vamos falar da chupeta? Vamos falar da chupeta. Que você quer saber da chupeta? Até quando ela tem que sair? Ó, a gente, assim... Não, brincadeiras à parte, né? Os estudos indicam que o mais apropriado é até a data limite. Vamos falar assim, Rafa? Tá bom. Data limite seria 2 aninhos. Pra chupeta. Pra chupeta. Tá. Porque a criança já desenvolveu já tem todos os dentinhos decíduos de leite na boquinha, já nasceram nessa fase, tá? Então a chupeta agora, com 2 aninhos, ela só vai estar alterando o desenvolvimento desses ossos que são tão molinhos, tão maleáveis, estão em desenvolvimento. Então aí vai alterar dentinho, posicionamento, vai alterar a postura da língua, que fica mais baixa porque entra um negócio ali na boca que não deixa a língua se movimentar num momento de fala, de explosão de vocabulário, né? Então os 2 aninhos é é um turbilhão, com 1,8, 1,5, do 1 ano e 6 meses até os 2 anos, é um período muito rico de explosão de vocabulário. Então, aquela chupeta ali, ela só vai estar dificultando os movimentos articulatórios da criança, tá? Tá. Além de, a chupeta pode trazer uma respiração oral. A criança pode aprender a respirar pela boca, o que pode trazer muitos prejuízos para o desenvolvimento, para o crescimento dos ossinhos do rosto dela. Então, assim, até 2 anos seria o tempo limite. Okay. Tá. E eu falo para as mães, não julgo. Pelo Fale amor até de para sua Deus, câmera, porque eu acho super importante. Porque eu entendo, né, que muitas vezes a chupeta, ela ajuda, né? Então, a mãe tá naquele momento amamentando e tudo mais, o outro bebê ainda é bebê, não é grande ainda, então tem que suprir a necessidade de 2, tem a casa, tem isso, tem aquilo. Aí eu ofereceu, ok, né? Agora a gente tem que pensar em que momento essa chupeta vai ser usada. Isso é muito importante, né? Aí só para o momento de sono, já começa a restringir. Deixa só para o momento de sono. Dormiu, remove a chupeta. Não deixa parada na boquinha do bebê a noite toda, tá? Porque ela é mais horas alterando o crescimento e desenvolvimento desses ossinhos da boca, dessa musculatura também. Então, optou por colocar a chupeta que use o mínimo possível e que use em momentos necessários, né, que você considera como sendo necessários para a sua rotina, e também que seja pensado que remover antes da criança falar pode ser uma vantagem que você leva, porque depois que ela fala, depois que a criança fala, ela pede, e aí dói o coração, né, das mães, falar que não, tirar. Então, às vezes é mais fácil estar removendo antes. Uma dica, né, que eu posso estar dando é essa de, a criança já tem mais de 2, mas a criança tem 3 e ainda tá de chupeta na boca. O que eu posso ajudar, sugerir aqui para você, mamãe, que tá com uma criança já com 2 anos e meio, já tá falando, já tá pedindo, ou uma criança de 3 aninhos. Já comece a conversar. Olha, a mamãe está preocupada. Por quê? Chupeta é coisa de bebê, que não tem dentinhos na boca. Olha, vamos contar, você tem um monte. Vamos contar quantos você tem? Normalmente nessa fase a criança já tem os 20. Então você vai olhar lá, olha, tem 20, que boca de jacaré, tá cheia de dentes. E aí o que a gente vai mostrando, se você chupar, olha o que pode acontecer com seus dentinhos. Você começou a chupar porque você não tinha dentinho ainda. Você era um bebê, você não sabia falar. Agora você já sabe. Então a chupeta tá atrapalhando. Então, primeira coisa é conscientizar. Reduzir. Se a criança tem 1000 chupetas, uma na avó, uma na tia, uma na prima, uma no carro, né?
Uma só. E já ir avisando. A hora que essa acabar, não tem outra, porque não existe para comprar. Chupeta para criança de 3 anos, chupeta é só para bebê. E tendo essa conversa com a criança, né? Se foi prolongado o uso, vai ter que ter essa adesão da criança também, porque às vezes já tem uma questão emocional envolvida, né? Já tem uma questão de apego, de conforto emocional envolvido. Então não dá para esconder e nunca mais e não devolver mais, porque já tem todo esse apego e já criou um emocional, né? Uma dependência emocional. Então tem que ser muito conversado, tem que ser convencido. Existem também muitos livrinhos, existem musiquinhas para trabalhando daí nessa remoção do hábito, mostrar a figura de como a boquinha pode ficar, por que você não quer que deixe assim, fazer a transição, acordou, dar a chupeta para mamãe, para sair do berço, transitar do berço para a cama e remover a chupeta. Então, ó, agora você vai dormir na cama. Cama é de criança grande. Então, a chupeta não pode ir para cama. A chupeta é só para bebê, que fica no berço. Então, ir trabalhando e convencendo a criança, né, de que já deu o tempo. Mas vai dar trabalho, né? Vamos pensar assim, que se no começo foi introduzida a chupeta para reduzir um trabalho, né, Rafa? De alguma forma, tipo, é um bebê que chora muito, é um bebê que, né, que demanda mais da mãe. Então, foi para reduzir um trabalho lá, vai dar mais trabalho depois, né? Se ficar uso prolongado, vai ter essa dificuldade, às vezes, no desligamento. Fica esse alerta, então. Fica esse alerta. Pra gente comprar comprar essa batalha até os 2 anos. Né? Eu acho. Antes da gente partir para nossa próxima pergunta, equipe já tá aqui, lembrando a gente, se inscrevam no canal, dá o seu like se vocês estão gostando desse episódio. A gente depende disso para saber se o episódio é interessante, se os temas estão interessantes do nosso canal e também pra gente saber o quanto mais vocês gostam de cada assunto, né? Vamos lá, então. Como a fonoaudiologia aborda questões de alimentação e deglutição em bebês e crianças? Então, Rafa, a fonoaudiologia ajuda, né, na introdução alimentar. Pode ajudar os pais, porque tem crianças hoje que tem muita seletividade alimentar, né? Então, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para ajudar nessa dessensibilização também dos órgãos motores da fala. Então, o fonoaudiólogo, ele ajuda no tratamento da seletividade alimentar, ele ajuda também na questão da introdução alimentar com relação à consistência, né? Então, o fonoaudiólogo é um profissional capacitado para estar atuando junto com o nutricionista, junto com o pediatra, as questões musculares e de deglutição dos alimentos. Nossa, que interessante, isso eu desconhecia. E também dessa coisa do dessensibilizar, né? Os sabores, as consistências, a temperatura e ajustando isso para o conforto maior alimentar, né? Das crianças no momento da introdução alimentar. Que legal, muito interessante. Bom, entrando num assunto um pouquinho mais específico, eu quero te ouvir em relação a isso, porque eu sei que surgiu também na nossa caixinha de pergunta, né? Quais são as estratégias para melhorar a comunicação em crianças autistas? Então, Rafa, depende muito das habilidades que estejam em defasagem, aquém para o desenvolvimento, né? Então, é uma pergunta bastante ampla, né? Então, assim, o que os pais podem estimular sempre, independente do diagnóstico, tá? Estimular essa troca de turnos, né? Então, partir do que a criança gosta e sempre tentar fazer algumas variações nessas brincadeiras. Então, vou te dar um exemplo prático, tá? A criança gosta muito de bola. Só que ela brinca do mesmo jeito com a bola. Isso, às vezes, é comum nas crianças com autismo. Então, só joga bola na parede. Então, você vai começar a jogar a bola também na parede.
parede, seguindo a liderança da criança. É assim que ela gosta, e daqui a pouco você pega a bola e fala, joga pra cima e fala, bola! Você variou, você entrou no que é, você entrou no universo, você imitou ela. Então você tá ensinando a imitação também, porque você fez imitação também. Então você imitou um movimento por alguns momentos e depois você fez uma variação. E aí você fez de novo a variação e daí você troca com ela. Faz você também, joga pra cima, bola! E você também incentiva essa variação nos movimentos, né? Então é importante porque aí a gente vai flexibilizando também e vai ampliando algumas coisas que a criança tem a tendência de fazer vindo da onde ela está. Perfeito. Do que ela gosta, do que ela se sente confortável em fazer, né? Então, meu filho só gosta de brincar assim de carrinho. Então você pode brincar um pouquinho assim, olha como faz. E faz primeiro, depois você fala, olha como faz, ele subiu, arranca. Brum! Olha como ele faz, e faz mais um pouquinho. Brum! Caiu. Olha como ele faz, e faz de novo. Faz você também. Brum! E você incentiva ela também a fazer igual. Às vezes, quando você faz igual ela, às vezes ela para te olhar. Opa, o que aconteceu aqui? Entendeu? Então, você já está trabalhando essa troca de turnos e também ampliando o que ela já faz. Dando mais ferramentas para ela entender que aquilo dá para fazer mais coisas com aquilo, né? May, foi muito bom que você comentou logo no comecinho da sua resposta sobre diagnóstico, né? Porque muito se fala sobre o diagnóstico do autista, como que ele é feito, como que você, profissional da fonoaudiologia, dá esse diagnóstico, em que momento que eu devo começar a fazer intervenções na minha criança. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro. Na verdade, o fonoaudiólogo não dá o diagnóstico, tá? Esse diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico médico. Então, quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Mas é claro que essa equipe, que às vezes já está trabalhando com a criança, vai conversar com esse médico através de relatórios, através de conversas, através de trocas em mensagens e tá passando para ele o olhar, né? Olha, eu tô observando que essa criança está apresentando essa comunicação, né, social, esse uso funcional da linguagem, né, que a gente chama que é a pragmática da linguagem, está alterada, está aquém, ele não está fazendo um uso funcional da linguagem. Então, quais áreas da linguagem, porque tem a fonologia, tem a sintática, tem a pragmática, tem a morfologia. Então, são várias áreas dentro da linguagem que podem estar alteradas numa criança, né? Então, Faz assim, sentido. dependendo desses pontos, a gente, depois da avaliação, né, vai se conversar com a equipe, com o médico, qual que são os achados da TO, quais que são os achados da fono, o que a gente precisa fazer primeiro, né? Então, da onde ela tá, o que a gente precisa trabalhar primeiro, olha, isso é função básica, se não tiver esse alicerce aqui, a criança não vai, então vamos partir daqui, né? Então, assim, é um diagnóstico médico com uma equipe que vai ajudar mostrando da onde estão, as conquistas que foram conseguidas, né, até aquele momento, se é uma criança que já está em intervenção. O que eu observo, Rafa, e que eu oriento muito, né, tanto no meu Instagram, quando as mães vêm conversar comigo, profissionais, é o que a gente não pode esperar o diagnóstico para começar uma intervenção, Tá. Ai, muitas mães chegam para mim no Instagram e falam, meu filho tem suspeita de autismo. Então, e o que está sendo feito até agora? A gente está esperando. Não se espera, tá? A gente tem o período aí do desenvolvimento de falha de linguagem. Quanto mais rápido a gente começar essa intervenção, menos prejuízos para a comunicação essa criança pode ter. Então, a intervenção precoce, ela serve para isso, para ajudar, para que essa criança não pode perder tempo, que é tempo precioso para o desenvolvimento. Pensa assim, uma criança que nasce
0 anos, tá? Até os 2, o que essa criança faz? Ela faz muita coisa. Ela engatinha, ela anda, ela corre, ela sai do nada. Ela sai do nada. Do nada, pro tudo. Pro tudo. Até os Fala. 3, né? Tenta falar, Fala, né? se comunica. Come. Já faz muita coisa. Tem criança até que já coloca a sua própria roupinha com 3 anos, não é? Então, é muito desenvolvimento nesse período do 0 aos 3. E que ficar esperando um diagnóstico, isso vai atrasar o desenvolvimento, porque é muita sinapse acontecendo, né? A gente chama do 0 aos 3 do período de ouro para o desenvolvimento, né? De várias habilidades motoras, linguísticas, sociais, emocionais. Então, muita coisa aí. Tá vindo com esse bebezinho que saiu do não falar, nem enxergar, né? Para uns 3 aninhos. Então, é isso. A minha dica, acho que hoje, assim, mais importante é, independente do diagnóstico, inicie a intervenção. Comece com o médico, porque às vezes tem uma suspeita. E trabalhando com essa criança, ela vai se desenvolvendo tanto que, opa, era só uma suspeita mesmo. Ou não, se fechou o diagnóstico mas não esperou, né, esse período tão rico no desenvolvimento infantil. Então só pra gente resumir, não tem nenhum malefício se depois eu descobrir que minha criança não é autista e ela ter feito intervenções antes. Não, porque elas eram necessárias, com certeza. Porque vamos pensar, se ela estava em atraso, ela precisava dessas intervenções, ela precisava dessas estimulações, né? Olha, chegou! Opa, então que bom, né? Então, ela não... Legal. O diagnóstico não foi para qualquer transtorno, né? Ela foi em atendimentos, ela foi para atendimentos com a fono, ela foi para atendimento com a TO, ela foi para atendimento com a psicopedagoga, sei lá, porque for necessário, né, para fisioterapeuta, e olha, ela chegou, né, no marco do desenvolvimento esperado para aquela fase. Então, esses estímulos ajudaram ela nesse atraso, que pode, se a gente for deixando, Rafa, esses atrasos podem ficar e dificultar muito a vida dessa criança, né? Então, quanto antes a gente agir, melhor. Entendi. A intervenção logo no início, nesse período de ouro para a criança, é o mais indicado. É o mais indicado. Muito interessante. Aqui a gente falou um pouquinho da fonoaudiologia infantil. Em sua maioria, né? Sim. Falamos bastante das crianças, dos atrasos da fala, da gagueira. Falamos também do autismo, dos diagnósticos. E eu queria entrar no nosso assunto da fonoaudiologia estética. O que é a fonoaudiologia estética? A fonoaudiologia estética, ela veio, né, da base da motricidade orofacial. Então, vamos pensar assim. Lembra que eu falei que a minha irmã tinha problemas, né, de postura de língua e tal? Então, a fono, ajudando o dentista a trabalhar com essa musculatura, foi percebendo que os casos tratados ficavam até mais bonitos no final do tratamento com a fono. Então, e também, né, Rafa, lógico que com as questões do envelhecimento, usou-se daí essas vantagens. Olha, peraí, esse paciente de MO terminou o tratamento mais bonito. Então, quer dizer que esses exercícios deixam a pessoa, né, mais bela, mais jovial, mais rejuvenescida, com a pele mais bonita, com a musculatura mais tonificada. E aí, já faz agora, acho que, sei lá, tá fazendo uma média de uns 25 anos mais ou menos. Não lembro, tá? Há quanto tempo a fonoaudiologia estética já é uma especialização, Nossa, né? Porque ela recente. Já tem curso de aprimoramento em estética facial, né? Então, hoje já tem, na verdade, assim, eu fiz o meu curso, acho que em 2005, de fonoaudiologia estética, né? Então, já tem aí, bastante tempo. Então, eu acho que tá uns 25 anos mesmo da fonoestética. E aí, começou-se a perceber que esses exercícios podiam ser usados também
para o rejuvenescimento da face, para minimizar rugas, para tonificar a flacidez. Então, é de forma natural, porque tem muita gente que não quer, né, recorrer a recursos tão invasivos, a botox, a preenchimento, aos recursos que hoje já tem outros, né? Sim. Hoje tem laser, tudo Sim. tem outras coisas acontecendo. Mas assim como os exercícios tonificam o corpo, eles tonificam os músculos da face, que também são músculos estriados esqueléticos, né? Então, só que a gente expressa muito mais, a gente usa muito mais os músculos da face, né, do que os músculos do corpo. Por exemplo, às vezes eu tô aqui, ó, eu tô com a minha perna em descanso, né? Eu tô com o meu braço, lógico, ele tem uma tensão, aqui tem, né, uma tensão mínima, mas eu tô usando muito minha boca, eu tô falando. Aí eu vejo uma coisa, eu me expresso. Então, a face, ela é muito expressiva, né? Então, se a gente usar errado os músculos do rosto, a gente pode criar ruga. A gente pode fazer esse rosto envelhecer mais rápido do que ele deveria. E a gente pode também, por exemplo, tem gente que tem na família muito caso de flacidez, né? Ai, minha família é descendente, não sei o quê, pele muito clara. Tem mais, às vezes, flacidez. E aí, como é que eu posso fazer? Mas eu não quero usar nada, eu quero melhorar o meu aspecto de forma natural, né? Sim. Ficar bem com o rosto descansado, que isso ajuda muito, um rosto descansado, um rosto sereno, né? Com rugas minimizadas. E é nesse sentido que a fonoaudiologia estética veio, trazendo esses benefícios, né? De maneira natural, não invasiva, e rejuvenescendo o rosto através de exercícios e mudança nas questões do jeito de falar, de mastigar, apertar os dentes, dormir só de um lado, hábitos que a gente tem que também podem provocar, né, mais uso de um lado do que do outro do rosto. Por exemplo, eu mastigo só de um lado, eu vou formar mais vinco desse lado, tá? Porque eu faço isso. Mais vezes, esse lado vai ficar mais estirado, porque ele faz a lateralidade, ele faz mais isso, então ele vai ficar mais alongado. Esse mais contraído, mais marcado. Então, assim, no sentido também de ajudar nesse rejuvenescimento, né, e nessa percepção dos movimentos, e o que eu tenho que fazer para equilibrar esses músculos. O que eu posso fazer dos dois lados? Eu durmo só de um lado achatando o rosto. Então, nós vamos ter que trabalhar isso, né? Para que você não fique com mais vincos desse lado. Qual que é a postura mais adequada para dormir? Na fonoaudiologia estética, a postura mais adequada para se dormir é com a barriguinha para cima, né? Então, assim, mas na físio fala que não, ó, põe um rolinho aqui, né? Acomoda melhor, mas pelo menos não tá amassando. Não amassa tanto o rosto. E a gente pode dar 3 dicas de exercícios e fazer aqui, né, ao vivo? Eu acho que assim, os exercícios, vou dar uns exercícios mais gerais, mas que mais fáceis também, né? Para que todo mundo possa executar em casa e que trazem muitos benefícios, né? Eu pensei assim, em trabalhar um pouquinho da maçã do rosto, tá? Essa musculatura da maçã, desenhar um pouquinho a maçã, trazer um pouquinho da força na papada e olhos, né? Que são 3 áreas do rosto que quando estão em desequilíbrio demonstram envelhecimento. A testa, e aí vamos pensar assim, a testa a gente não exercita tanto, a gente mais alonga. Então eu não daria um exercício para a testa, porque a testa é um lugar onde normalmente as pessoas já se expressam demais. Então ele exige exercícios mais de alongamento e não exercícios de força, né? Então eu optei por trazer exercícios faciais que tragam um rejuvenescimento, uma face mais descansada, como eu falei, minimizando as marcas. E que todo mundo possa fazer sem causar nenhum malefício, só trazendo benefício a vocês. Então, um deles, né, vamos começar pela papada. Esse exercício é para trabalhar essa região, né,
do rosto. Então, sugar. Quem não consegue sugar assim, porque é muito engraçado isso, né? Eu ensino as crianças a sugarem também por vários fatores. E aí eu vou lá e falo pra mãe, ó, é assim que ele tem que fazer. Aí a mãe não consegue fazer. Então, se você, por acaso, não conseguir sugar, começa fazendo estalos. E aí faz estátua do estalo. E aí você pode abrir e fechar a boca na estátua do estalo. Peraí, vamos lá. E Uau. faz. Nossa, dá pra sentir, né? Isso, Rafa, dá pra. Na e é hora. pra sentir. Porque algumas mães falam assim, ai, mas doeu. Uma dorzinha do bem, aquela dor de musculação, quando a gente faz Sim. agachamento e a gente sente, Sim. sabe? O quadríceps, é isso que você tem que sentir na língua. Tá Essa bom. dorzinha, ela tá ok. E tá? ela vai ajudar nessa nossa Ela papada. vai ajudar nessa tonificação, porque Tá. essa musculatura da papada, ela tem a base na língua. Vou viver assim, então, né? E você sabe que, assim, é importante que o descanso da nossa língua seja lá em cima. Não estamos falando, a linguinha tá posicionada lá no céu da boca, tá? Então, só a pontinha não, ela toda mais acopladinha lá no céu da boca, sem apertar dentes, tá bom? Porque o apertamento também gera muitas alterações de motricidade orofacial. E também otorrinolaringológicas, né? O apertamento, né? Traz muitos malefícios. Pode-se fazer 3 séries de 10. Gente, é uma musculação. Isso, é uma musculação. Dá um tempinho, 3 intervalo. séries de 10. Aí de 5 a 10 segundos e repete de novo. Dá um intervalinho de 5 a 10 segundos, repete o exercício de novo. E sempre faça buscando cada vez mais trazer a língua para cima. Porque língua frouxa não dá. Traz para cima mesmo. Faz força e pressão. Só uma pausa rapidão. Tá, pode falar. Antes dos nossos próximos 2 exercícios. Tá bom. Gente, não se esqueçam, se inscrevam no canal. Se vocês estão gostando desse bate-papo, porque eu tô amando, Que bom. dá o seu like também, que isso é muito importante pra gente. E agora, vamos pros próximos 2 exercícios. Você faz, Rafa? Eu faço. Muito Sabe qual eu tenho bem. feito sempre? Aquele assim, ó. Você tem achado que deu uma ajudada na Deu. questão do apertamento? E Que deu você uma falou ajuda, que sabe você o quê? Nesse vinco aqui. Porque suaviza. É. Então, o segundo exercício que eu posso estar passando para vocês é na maçã do rosto, né? Então, pra gente não vincar também, porque assim, qual é a diferença da ginástica facial para fonoestética? A ginástica facial, ela é um protocolo que você vai seguindo sem ter um acompanhamento e nem pensar no outro músculo que pode estar sofrendo ou na ruga que está se formando, tá? Aqui, a gente vai ter que ter uma cautela, né? Porque quando eu vou trabalhar a maçã do rosto, eu também posso estar vincando os pés de galinha. Sim. Então eu tenho que ter cuidado com essa região. Ai, meu que é Deus. muito delicada. É essa uma que eu pele preciso. delicada, né, Rafa? É. Então, sempre que for fazer, dá uma alongadinha nessa região, puxa pro sentido do cabelo, faz um bico de ó, faz de conta que tá falando, tá? Ó, e faz isso aqui, ó. Sorri pra cima. Não consigo. Tá franzindo a testa. Agora foi, Rafa. Nossa. Vai de novo. Gente, é difícil. Deixa eu ver. Cuidado Segurei. com a testa. Isso, Ó. segurou. Ó, pra fora, boca pra fora. Ora, Que a gente já ó. tá fazendo, ó. Quando você faz o ó pra fora, você já tá fazendo meu tá pra fora? volume no lábio. Ó, Ó, tá? isso, melhorou. Ó, agora melhorou. É que nós estamos sem espelho, né, gente? Então não tá dando Ó. pra ter esse retorno, né, Rafa? Ai, que loucura. Ó, aí, foi bom. Agora, relaxa a testa e sorri pros olhos, vai. Sente a sua maçã contraindo. Isso! Mantém o ó. Mantém o ó. Ó. O que você tá fazendo aí, ó? Você tá fazendo um alongamento, mas
é uma resistência quando você faz o ó. Gente, senti. Entendeu? Você faz o ó tentando Você fazer faz essa o resistência ó. contra o movimento. E a sensação é de realmente subir aqui. Isso, é aí que você tem É que aí que eu sentir. tenho que subir. Exatamente. É essa região aqui que tem que estar Entendi. fazendo essa contração, tá? Que legal. Terminou. Se você por acaso percebeu que fez, franziu os olhinhos, vem aqui e alonga essa região, tá? Alonga de forma delicada aqui, nada muito profundo. Faz uns 5 movimentos de um lado, faz uns 5 movimentos do outro, alongando. E aí você pode repetir. Dá o alongamento nessa região, traz para cima. Às vezes, para quem percebe que tá contraindo mesmo assim, coloca o dedinho aqui embaixo ou o dedo anelar, alonga, faz o ó e contrai. Ó. Ó. Foco na bochecha, tá? Rafa, eu acho que é Muito melhor legal. você fazer com esse dedo aqui, ó, porque daí você pega mais. Isso. Alonga aqui. Aí. Porque daí a gente vê ele subindo. Isso, você sente. Você sabe que tá fazendo no Até lugar certo. Você sente no dedo e você evita marcar Perfeito. nessa região aqui. Perfeito. Tá? Muito legal. Muito legal. E um outro exercício para os olhos. Os olhos é uma região, é a região do rosto que envelhece mais rápido, né? Os olhos e a boca, porque não tem sustentação, né? Então é um músculo grande que tem pouca sustentação em osso. Então, assim, aqui um ponto e aqui insere em outros músculos. Então, vamos pensar que a gente precisa ter bastante cuidado com os olhos. Os cuidados com os olhos, hoje a gente olha muito celular, né, Rafa? Fica muito na luz, olha muito para baixo, né? E isso pode propiciar mais flacidez nessa região das pálpebras. Então, um exercício que eu adoro e que é muito bom. E que se você não conseguir no começo, não ache que você não vai conseguir, tente de novo, tente mais vezes, porque é assim mesmo, tá? Coloca a mão na testa para evitar a contração da testa e arregala os olhos. Então, você tem que tentar olhar o branco do olho. 1, 2, 3 e abre o olho. 1, 2, 3, pisca, pisca, pisca e arregala. Isso, Rafa, pisca, pisca, pisca e arregala. Tá? Aí você tá tonificando a pálpebra. Nossa. Pisca, pisca, pisca e abre. Pisca, pisca, pisca e abre. Por exemplo, eu canso muito. Então, nessa primeira semana, faça 3 repetições de 5. Tá? Então, dá esse descansinho, faz de novo, dá um descansinho, faz de novo. Conseguiu mais? Faz 8. Consegui mais? Faz 10. Tá? Muito então, interessante. até 15 vocês podem estar praticando. Tá bom. Tá? Pra não Mas fadigar, sempre buscando não fazer força na testa, tá? Então, contrair mesmo a região dos olhos. Tá ótimo. Tá bom? Ai, adorei! Que bom! Quanto aprendizado! Nossa, quanta coisa Gente, a gente sai do bebê de 0 anos até a gente. Até as mães, né? Que também merecem, né? Com Ficar certeza. bonitas. É isso mesmo. Mê, Que bom. obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite, Rafa. Foi muito incrível o nosso bate-papo. A gente falou das crianças, a gente falou de assuntos polêmicos e a gente terminou com um assunto um pouco mais leve, né? Para as mamães ficarem bem bonitas, né? Exato. Mas antes da gente encerrar de vez, vamos lá. Onde que eu te encontro? Nas redes sociais. Pode falar o seu arroba, pode falar, fique à vontade. E se você pudesse dar um conselho para as mães, olhando até para sua câmera, qual conselho seria esse? Então, o meu arroba é Melissa Marafon, com N de navio no final, né? Um conselho para as mães. Preste atenção no seu sentir.
né? Mais do que tudo, mais do que se você escuta as pessoas falarem, ai, mas o meu filho demorou também, o pai demorou, ai, mas o pai dele também demorou para falar, ai, mas o fulano pôs na escola e depois ele falou, sabe? Muitos conselhos, né, que vêm de fora. Escute o seu coração, mamãe. Sinta o que tá aqui falando para você. E tem atitudes condizentes com o seu sentir, né? Deixe de ouvir os palpites. Criança ele tá com preguiça. Não existe preguiça. Pode existir sim uma dificuldade. Então busque ajuda profissional, né? Não custa ir lá para fazer uma avaliação, para entender se é só uma preocupação, um excesso de preocupação seu. Melhor pecar por excesso do que deixar o tempo passar e de repente ser uma dificuldade que podia ter sido tratada lá atrás e diminuir, né, consequências desse atraso. Então, assim, acho que esse é o meu recado, né, mais importante hoje de ficar para o pessoal que está escutando a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Rafa. Nê, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por tanto ensinamento aqui pra gente. Eu amei, já amei, aprendi muita coisa, desmistifiquei muitas outras, né, já descobri mamã, papá, já descobri que o negócio é pessoal também. Foi muito Ficou traumatizada, Rafa? Já traumatizei também. Entendi. Ai,